boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, para trazer um bate-papo gostoso, para falar de saúde de uma forma gostosa de ouvir, né? Porque eu estou recebendo aqui no estúdio ele que tem um bom humor extraordinário. Eu acho que dentro do consultório ele é assim também, viu? Estou recebendo o Dr. Cláudio Ambrosio. Obrigado, Bem-vindo. Samira. De Minas para São Paulo. É, vim com queijo e tudo. Ai, que delícia. Queijo, pão de queijo. A gente gosta. Ó, muito obrigado por estar aqui de novo. Adorei aquela vez que eu vim. Faz tempo. Agora não pode demorar tanto tempo mais. Nossa, muito Senão bem-vindo você vai de morrer volta. de saudade. Ah, se você já ouviu a minha entrevista com o Dr. Cláudio, lembra que eu falei deste livro. E se você viver mais de 100 anos e o teu foco de trabalho está sempre envolvendo esta longevidade, Isso. né, É Dr. o cuidado Cláudio? da saúde de forma a viver mais e melhor. Muito bom. É um livro que está aí à disposição até no mercado internacional. Olha que legal. E você encontra aí, é uma publicação da editora Gente. O Dr. Cláudio Ambrosio, gente, ele é médico pós-graduado em endocrinologia e metabolismo, tem mais de 30 anos de experiência, é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo, tem estudos internacionais. Você já fez, né, cursos fora do país. Você é também alergista, né? Uhum. Eu sempre fico na dúvida se eu falo alergo... Não, é porque a sociedade, o nome é a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunopatologia, porque a alergologia é muito complicado para falar. Eu também acho. Então, eu também sou pós-graduado em alergia e sou membro da Sociedade Brasileira e Internacional de Alergia. Ou seja, o camarada tem um trabalho lascado, porque ele lida com o sistema endócrino e com todas as nossas alergias do mundo atual. Parte de imunidade, né? Isso Não aí. é? E ele está aí com um trabalho lindo na área de medicina preventiva, na área da estética também, né, doutor? Tava me mostrando umas imagens, mas ele vem aqui só para a gente poder falar de estética, porque tem um trabalho bem interessante. Sabe o que eu quero bater um papinho com você? Quando eu olho para a endocrinologia, a gente está falando de hormônios, a gente está falando de obesidade, a gente está falando de todo um sistema que, vamos dizer assim, que sempre lotou os consultórios médicos, os nossos problemas. Mas quando eu entro no âmbito da medicina preventiva, eu te pergunto de que forma a endocrinologia colabora comigo para a minha saúde preventiva. Então, a endocrinologia, os hormônios, o metabolismo, ele é a base da saúde humana, né? Eu dou um exemplo como se os hormônios fossem os mísseis, ou se fossem a tecla de comando de um computador. Então, aquilo que acontece no seu corpo, ele é mediado por um hormônio. Então, isso é muito importante. Ele está em todas as áreas do organismo, ele dentro das células, fora das células, ele é importantíssimo. Então, ao longo do tempo e de todos os estudos que vêm acontecendo nesses anos recentes, a medicina vem mudando demais, né? Então, hoje, por exemplo, na endocrinologia, nós já temos a endocrinologia geriátrica, ou seja, que é o ramo da endocrinologia que cuida da prevenção das doenças e das possíveis doenças endócrinas geriátricas. Por exemplo, a diabetes tipo 2, por exemplo, é um tipo de doença que é muito comum aos 40, 45 anos, né? Então, são doenças comuns numa faixa etária específica. E com isso, a endocrinologia foi estudando e foi desenvolvendo essa área de metabologia que hoje vem trazendo muitos resultados aí para a população. E é tão importante a gente falar disso, né? Porque é uma das doenças que mais cresce no mundo. A diabetes. É até triste falar isso, né? A diabetes, ela é a 5ª doença que mais mata nos Estados Unidos e a 7ª no mundo. Mas vai depender do país, mas ela é uma das doenças prioritárias para qualquer sistema público de saúde mundial. Tá, ela é uma das doenças crônicas que estão mais aí sendo faladas. Quando a gente fala de obesidade, dessa saúde do sistema endócrino, a diabetes, ela sempre vem, e não sozinha, né? Ela vem acompanhada também de outras doenças crônicas, né? Vem, ela causa outras doenças, e isso que você citou, a gente chama de síndrome metabólica. É um conjunto de doenças, de 2 ou 3 ou mais doenças, que todas elas têm um fundo metabólico endócrino,
e com isso o organismo da pessoa fica muito enfraquecido e debilitado. Então, não é raro a gente atender um paciente, por exemplo, vem buscando um tratamento para obesidade. Mas quando você conversa, faz o exame, você vê que aquele paciente ele tem síndrome metabólica, ele não é só um obeso. Ele é um Que é a resistência à insulina? Essa é mais um item da síndrome metabólica. Ah, tá bom. É mais um do item. Então, por exemplo, a diabetes é um item, a dislipidemia, que é o aumento do colesterol triglicerídeo, a resistência insulínica, né, o sobrepeso, independente do grau. Então, tem várias questões endócrinas e metabólicas, quando elas vão se juntando e complicando, o paciente fica mais difícil da gente lidar com ele. Então, a gente já tem uma denominação específica, um CID específico, que na hora que o colega recebe, ó, o CID dele é síndrome metabólico. O cara, opa, então peraí. Então, não é só diabético e nem só obeso. Tá. É o conjunto de algumas coisas. Deixa eu saber isso aqui melhor. Por isso que a obesidade entra no rol da doença também, né? Sim, já a obesidade em si, ela é uma doença, né? Ela já tem o CID dela, que é o Código Internacional das Doenças, e a gente já olha para o paciente dessa forma, né? Com mais cuidado do que era há 20 anos atrás, né? Então, isso é um fato. Tá. Porém, depois de tudo isso, vem-se observando que existe um conjunto de coisas que faz a pessoa ter uma outra doença. Que é pior ainda porque ela tem enfraquecimento em várias áreas metabólicas. Cardíaca, por exemplo? Cardíaco, por exemplo. Imagina um paciente que tem diabetes, tem colesterol alto e tem pressão alta. Síndrome metabólica. Tá, já, entendeu? só de saber dessas informações, aí, você já tem o diagnóstico. Já tem, porque aí você já viu que, né, o cuidado é outro nível. Tá, o estilo de vida dessa pessoa tem muito a ver com o desenvolvimento dessa síndrome? Tem tudo a ver. Sempre tem tudo a ver. E o controle da doença e a possível estabilização também passa pelo estilo de vida, né? Quando a gente fala estilo de vida, é uma alimentação que não precisa ser uma dieta rigorosa, mas controlada, uma coisa assim, que dá para levar no dia a dia. E a gente fala também de uma atividade física, seja ela de baixo impacto, médio ou alto. Isso aí vai variar de paciente para paciente. Mas essas duas características é a base. Tá, não tem como. Você falou da síndrome metabólica. Explica para o ouvinte o que é o metabolismo e que indicadores ele me dá. Olha, muita gente fica assim, é chato, né? Mas muita gente fica assim, ai, meu metabolismo é lento. Ou meu metabolismo é muito rápido. Mas afinal de contas, o que é o metabolismo? Olha, tem um jeito muito mais bonito de falar isso, mas eu vou falar de um jeito mais simples. Vai, fala do jeito mineirinho. O metabolismo é a capacidade do organismo de pegar os alimentos, trabalhar os alimentos e fazer com que ele seja útil para você. Ah, ele está diretamente relacionado aos alimentos. Sim, o metabolismo ele existe para suprir as necessidades das células. Tá bom. Né? Só que ao invés da gente falar em macromoléculas, nós estamos falando já de transporte das moléculas, de micromoléculas. Então, em resumo, o metabolismo é isso, é a capacidade do seu corpo de transformar o alimento na energia e naquele substrato que o seu corpo precisa para sobreviver. E esse metabolismo, ele pode ser acelerado? Pode ser acelerado, por exemplo, o hipertireoidismo. Ele acelera o metabolismo demais da pessoa. A pessoa emagrece, fica com o olho maior. Não sei se você já teve alguma conhecida assim. Fica agitado, com muito calor, fica suando muito. Então, isso é o hipertireoidismo que faz uma aceleração do metabolismo. O hiper. E o hipo é só um exemplo dos que faz ele diminuir. Mas também existem situações em que a pessoa tem um metabolismo mais lento, que não é por doença, às vezes é da natureza da pessoa. E aí entra essa parte médica para tentar compensar uma natureza que não é desejável. Apesar de não ser uma doença, não é desejável. Né? Então é isso aí. É interessante, né, a gente ter esse olhar, porque falou de tireoide, muita gente tem dúvidas a respeito. E mulheres em especial, né? Na mulher, você falando, é muito comum o que a gente chama de hipotireoidismo subclínico. O subclínico significa que às vezes os exames dão normais ou no limite, mas a pessoa já sente como se já tivesse. Então, por exemplo, a pessoa tem a pressão 12/8. Tem gente que tem ela 10/6 e é normal. Tá. Mas aquela do 12/8, se ela chegar a 11/7, ela já começa a sentir mal. É o caso da tireoide. Então, fazendo uma analogia, a tireoide, às vezes, no exame vem, fala, não, está dentro dos conforme aqui, mas a paciente já está sentindo. Então, a gente tem que considerar a natureza da pessoa. Às vezes, para ela, aquilo já é o suficiente para ela não estar bem.
E aí a gente controla e aí vem os bons resultados. Tá. Ô, doutor Cláudio, ainda vale aquele testezinho que a gente podia fazer no momento de acordar com o termômetro para saber da temperatura? Ele vale, mas não é decisivo. Aquilo dali é uma pista, você pode chegar no endócrino falando sobre isso, mas ele nunca vai te dar um diagnóstico baseado só nisso. Tá. Isso, tá? Hoje já tem muitos exames e coisa muito mais assertiva. A gente chama padrão ouro, né? O diagnóstico padrão ouro. Então, quando você for suspeitando, a gente sempre vai fazer os exames exatos para não ter aquela margem de erro, né? O endocrinologista é aquele profissional que a gente deveria ir também anualmente? Sim. Mesmo quando a gente está se sentindo bem, como as mulheres fazem ao ir ao ginecologista? O endócrino, ele é muito acostumado a trabalhar em equipe, porque como existem doenças que acabam caindo no endócrino, né? Sejam doenças, por exemplo, uma grávida que está diabética, virou diabetes gestacional, aí já é ginecologia, ou então um cardiopata que tem alteração do colesterol, ou então é obeso, por exemplo. Então, cai no endocrinologista. Então, nós somos muito acostumados a lidar em conjunto com outros colegas. Tá. Então, a gente sempre vem a complementar. Eu acho que sim, as pessoas fazem um check-up, sabe? Eu faço um check-up com meus pacientes, eu tenho já muitos que gostam de check-up, porque não é o mesmo check-up do clínico. Não é o mesmo check-up do gineco, porque a visão, a forma de olhar é diferente, né? Não é que alguém está certo e alguém está errado. É a sua forma de abordar e de enxergar o paciente. Cada um né? na sua especialidade. Isso. Por exemplo, se o paciente está lá com a glicose de 100, está no limite. Tá. Eu não vou deixar o paciente folgado, né? Eu vou apertar ele. Ó, você se vira aí, porque na próxima eu quero isso mais baixo. Tá. Mas se for um colega mais bonzinho, ele vai falar assim, deixa isso pra lá, quando acontecer você volta aí. Aí, pô, aí não dá. Nós estamos numa época diferente. Eu quero evitar do cara vir de novo. Eu quero que ele venha só pra fazer o check-up. Por isso a medicina preventiva, né? É isso aí. Por isso que tem que ter esse olhar, como você teve aqui ao escrever esse livro. Né? E se eu viver mais de 100 anos, a população está vivendo. Está vivendo cada vez mais. Acabou de sair uma notícia que no Japão, mais de 50% já... A primeira pessoa que vai viver 140 anos já está viva. Olha lá. Hoje, a média das crianças que nascem nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, a média de vida dos bebês vão ser 100 anos de idade. 100 anos? De quem está nascendo hoje. Mas eu tenho que viver bem nesses 100 anos. Mas vai viver bem. Não Inclusive, a nossa geração, quando eu era criança, eu me lembro que uma senhora de 60 anos era uma senhora inapetente, era aposentada e não era, assim, bem... Vamos dizer, né? Uma aparência bem judiada, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, você assim, até os 40, de 20 anos atrás, o cara tá inteirão, tá trabalhando pra caramba. De repente, muito diferente. Tá na fase mais produtiva da vida, com muita experiência, muita energia, né? Então, mudou essa característica, mudou. Os meus pacientes, por exemplo, de 60, eu não abordo ele como um velhinho. De jeito não pode, nenhum, né? Porque não é, né? Então, eu acho que a maioria da população, a gente, para perceber uma pessoa e chamar realmente de idoso, é assim, de 78, 80, 85, é aquelas pessoas que antigamente eram os de 60. E olhe 55, lá, né? E olhe lá, porque Lô Pinheiro acabou de fazer 80. Pois é. Não é verdade? Exatamente. A gente olha até fala assim, olha, que admiração. E tem muita gente assim. Pensa bem. Não é verdade? E com isso, a gente precisa também saber se alimentar melhor, né? Ter o cuidado com a atividade física, com a estética, né? Que é um trabalho que você vem colocando dentro do teu consultório agora. A estética, a saúde mental, nossa, cara, ela é a base também. E a estética ajuda, né? Ajuda demais. Tanto nas mulheres, e por incrível que pareça, as pessoas não têm essa percepção, mas os homens também. Então, alguns anos atrás, o meu consultório era assim, 70% mulher, 30% homem. E era daqueles homens assim, pô, eu não gosto de ir no médico, eu só vou em última necessidade, né? Eu não gosto de tomar remédio. Isso mudou. Tá. Eu tive até conversando recentemente com a minha equipe, pra gente reconhecer internamente que isso mudou e a gente adaptar a essa nova realidade, porque, na verdade, os homens também estão se cuidando. Quando ele não quer cuidar, a mulher manda ele ir, entendeu? Não é? Ainda vai junto se precisar. Com certeza. Entrega os mulher que dele. leva o homem ao entrega médico. os podres dele. Então, é o anjo da guarda que está sempre junto ali. Não é? E é diferente, né? Quando a gente fala de metabolismo de homem e metabolismo de mulher. Muito diferente. O tratamento é diferente também. E sabe uma coisa que acontece? Te contar um segredo. É muito comum vir marido e mulher querendo perder peso. E aí, onde está a briga?
Porque o marido sempre perde mais fácil. O marido perde 5, a mulher perde 1. E a mulher fala assim, nossa, mas eu faço isso e aquilo, e faço ginástica todo dia, e emagreço, esse danado aí faz mais ou menos, e mesmo assim perdeu tanto. Então, assim, o metabolismo basal, ele não dá para comparar. Mas a gente já tem essa consciência, eu já até aviso antes, e já falo qual a expectativa para um e a expectativa para outro. Porque somos únicos também, Exatamente. né? Então a mulher não se frustra, ela já sabe, já sai sabendo que não vai poder comparar com o marido. Tá. Né? Então eu já faço isso na consulta e já fica tudo em paz. O segredo está no músculo? A massa muscular é um dos componentes mais importantes para você manter o metabolismo basal, que é aquele metabolismo de quando você não está fazendo nenhuma atividade física, o seu próprio organismo ele queima mais caloria. Então a massa muscular está implicitamente ligada a esse metabolismo basal. Olha que curioso, né? Tem explicação para isso. Quanto mais músculo, mais saúde. Sem exageros, né? Gente, academia, musculação, não vai ter jeito. Não tem jeito não, isso aí... Não tem jeito. Se tivesse, eu também não estava fazendo. Aí sabe o que eu arrumei agora? Eu faço academia, mas faço futevôlei. Aí o futevôlei para mim é uma brincadeira. Academia é aquela hora que eu tenho que estar lá, porque eu tenho que estar lá, né? Não é? Porque mulher acha muitas vezes que é assim, eu faço um aeróbico porque eu preciso eliminar peso. Mas o homem faz mais musculação porque ele quer sempre ganhar músculo. Isso. Mas a mulher também tem que ganhar músculo. Tem que ser o e conjunto o homem dos dois. também tem que ter atividade aeróbica. Isso, é a cardiorrespiratória. Aí você já está trabalhando outra área do organismo que nada substitui. Não tem remédio para que substitua isso. Então você tem que fazer um tanto de musculação e um tanto de aeróbico cardiovascular, que um complementa o outro e nenhum dos dois são substituíveis. Tá, perfeito, né? Quando a gente olha para os males do século na questão da saúde, ainda estamos com os mesmos quesitos de antes? Doenças crônicas, posso dizer que estes ainda são os males do século e que levam ao câncer, a doenças graves neurodegenerativas? Eu acho que sim, isso você está completamente certa. Uma observação que eu faço é que os recursos de diagnóstico, recursos terapêuticos, seja ele medicamentoso, seja ele numa suplementação diferenciada, isso vem assim melhorando assustadoramente. É muita diferença. Tecnologia tem colaborado muito também? Tem colaborado. Agora, existe uma coisa que afeta muito a população, que aquilo que é menos tecnológico, ele é mais acessível. Ok. Aquilo que é muito tecnológico é menos acessível. Isso é normal desde sempre, né? Mas a boa notícia é que já existe. E quem quiser se cuidar bem, já tem como cuidar muito bem. Para tentar chegar nos 100 já de uma vez, né? Esperar virar bebê, não. Não quero chegar nos 80 pensando que eu quero chegar... Não, tem que começar agora. Isso né? aí. Independente da idade que você tenha. Vem uma questão agora. A gente está tendo um boom de lançamentos de medicamentos para o emagrecimento. Sim. Né? Qual que é a sua opinião em relação aos medicamentos e que quando você olha para um paciente, você sabe que aquele paciente precisa do medicamento e o outro não precisa? Então, um grande problema que a gente enfrenta é o modismo, sabe? Porque a cada ano existe uma moda, seja uma dieta, seja qualquer coisa para emagrecer. E nisso inclui algumas medicações, né? Que podem ser naturais ou não. Que loucura, né? Fitoterápica e tudo mais. O que acontece é que a pessoa que vai naquela onda, ela não está se atendo aos riscos. Porque geralmente, depois de um tempo de uso, é que vai se observando os males que acontecem no médio e no longo prazo. Né? Então, quando a medicação é muito nova, a pessoa pensa no curto prazo. Durante o uso, eu não sinto nada ou sinto só tal coisa. E já ela não sabe o que ela pode vir a sentir no médio prazo e no longo prazo por ter usado aquela medicação. Então, a minha grande orientação e meu alerta é que para os pacientes, mesmo a medicação que você possa comprar sem receita médica, isso não significa que ela seja inócua, que ela não tenha nenhum efeito colateral. Então, a minha dica é que você seja acompanhado por um profissional capacitado e que te faça ter o melhor resultado possível daquilo que você quer. Porque, às vezes, você está usando um produto com o melhor das intenções, mas aquilo não é o produto que você precisava. Nem a dose, nem a quantidade, nem o tempo de uso. Então, são vários critérios que precisam ser observados. É importante esse alerta, doutor Cláudio, porque a gente está vendo no mercado que muitos medicamentos estão liberados para venda.
Não é verdade? Sem receita. Sem receita. É. E com isso a gente chega lá, se você me recomendar, ok, o doutor me indicou e eu vou tomar por um período X. Isso é uma questão importante, porque quando a gente olha para a longevidade, isso pode me afetar causar muito, pode. danos Pode. Né, cardíacos, respiratórios, metabólicos. Isso é uma coisa muito polêmica, né? Já teve medicações, por exemplo, no Brasil, que se você prescrevesse, você podia ser preso. Aí depois essa mesma medicação foi legalizada. Aí você não era mais preso. Então podia. Então o que era péssimo virou ser ótimo. Tá. Então, assim, de uma ponta para outra, né? Então, é uma coisa muito polêmica toda essa situação, mas nós, enquanto profissionais, a gente tem que estar sempre antenado nos congressos, principalmente fora do Brasil, que é de onde vêm, né, as maiores informações. Então, assim, a gente está sempre uns 4 anos na frente, né? Indo para o exterior, Que né? bom, né? Graças a Deus. E eu pretendo continuar sempre assim e observando essas características que são muito comuns. Então, essa onda de medicações que estão surgindo, parte delas já estão sendo questionadas. Tá. Outras ainda não. Então, eu não quero que o meu paciente que venha em mim hoje, ele não vai falar assim, nossa, eu fui comprar um remédio numa farmácia tal, e aquele remédio que eu comprei na farmácia me fez um mal. Ela vai falar assim, não, aquele médico que me prescreveu aquele remédio, nossa, aquele médico é ruim demais, porque eu quase morri com aquele remédio. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que prescreve, na dose que prescreve, porque, em última instância, nós somos os responsáveis. E os pacientes continuam tendo a gente como referência. Apesar deles saberem dessa liberdade de fazer essa arte, vamos falar assim, né? Sim. De comprar sem receita, usar do jeito que o vizinho falou que era para usar, que ouviu falar na academia, que foi bom para não sei quem. Que é o método prático. Aí sabe o que acontece? Quando dá errado, aonde ele vai parar? No médico. E aí ele tem vergonha de falar, porque é o seguinte, quando ele tá tomando uma medicação e dá certo, ele conta para todo mundo. É igual quando você tá ganhando dinheiro na Bolsa de Valores, né? Você tá ganhando dinheiro na Bolsa de Valores, você conta pra todo mundo. Na hora que você perde o dinheiro, você fica quietinho, caladinho, né? É verdade. Então, aí aquele homem que tá com a impotência sexual, aquela mulher que tá com problemas, pó de hormônio que ela tomou, ou outras medicações, ela fica quietinha. Vai no médico, se trata, mas não faz estardalhaço, não. Não mesmo. Não. Mas muitas vezes isso também tá acontecendo por automedicação. Exatamente. E isso é muito sério, né, doutor? Até com fitoterápicos, às vezes. Porque existem combinações que não valem pra gente. Isso. E tem um fator também no Brasil, que muitas medicações são adquiridas sem uma origem conhecida, certa, né? Então, por exemplo, se você vai... vamos falar assim, eu vou dar um exemplo mais grotesco. Então, a pessoa vai numa academia, compra um remédio de alguém que ele sabe que está comprando errado, naquele remédio está escrito o nome X, então ele acha que ele está tomando X. Mas ninguém garante que aquilo ali está X. Geralmente é outro hormônio que está ali dentro. Gente. Aí barateia. Aí o caboclo está tomando um remédio de animal, mas que é mais baratinho, e está tomando, achando que era aquele que ele está economizando pra caramba. Isso é um problema danado, porque as pessoas já vêm para consultório com problema físico e emocional grave. É bem grave. Quando eles procuram um médico, eles já estão com o corpo... E judiado, inclusive. Judiado, a quase mente, né? falência. Ué, o corpo, a mente também são hormônios, né? Os neurotransmissores, né? Não são. Nós somos movidos a hormônios. Ué. Nem sei te dizer quantos hormônios tem, você sabe me dizer? Eu sei te dizer que a cada dia você produz 10 gotas de todos os hormônios do seu corpo, dá 10 gotas por dia. Pronto, aí tá com hipo, tem que tomar um remedinho para poder E o interessante resolver. é que o hormônio ele funciona igual um cheiro, é uma dose pequena, você não acredita, mas toma, você vai pelo tamanho da pílula contraceptiva, né? Já começa dose homeopática, gente. Você acha que não vai valer nada, mas você toma um negocinho. Opa, e deixa de tomar. E deixa de tomar para ver o que acontece. O programa tá acabando. Não, eu não quero ir embora, não. Voa e passa rapidinho. Doutor, só pra gente finalizar. Não, pode ir embora você, eu quero ficar no programa. Não, eu ainda fico. Você volta, que você é sempre bem-vindo. Aqui passa rápido, que é pra vocês voltarem. Tá bom. Tá bom? Quais exames a gente não deve deixar de pedir pro médico? Um hemograma completo é o básico, que aí vem um monte de coisa, né? O completo já significa muita coisa. Tem um outro exame que a gente chama de lipidograma, que é um conjunto de colesteróis. O da glicose também é muito importante. E um é o exame de urina, né? Principalmente nas mulheres, que é mais comum de ter infecção urinária. E às vezes a pessoa não tem a percepção de estar. Então é muito importante. Nem percebe. É isso verdade. Aí. Doutor, uma mensagem para o nosso ouvinte. Olha, eu queria falar que eu fiquei muito feliz de bater esse papo com vocês hoje. Vou voltar mais vezes.
Ela é simpática demais. Eu acho que não dá vontade de ir embora. Eu vou ficar ali torcendo pra ela. Eu vou fingir que eu vou embora, mas vou ficar aqui assim, ó. Aí, gente, eu queria também contribuir para as informações que vocês precisarem para melhorar a qualidade de vida, melhorar a saúde e contar comigo para passar as dicas e as orientações que forem possíveis nesses momentos que a gente vê aqui. Tá Qual bom? o seu Instagram? O meu Instagram é dr de doutor, sem ponto. Dr Cláudio Ambrósio, sem acento. Dr Cláudio Ambrósio. Meu Facebook também é assim, Instagram e site. Tudo Dr Cláudio Ambrósio. Dr Cláudio Ambrósio, comecem a seguir, já busquem esse livro também. Vai aí, tá facinho pelo e-commerce, gente, não tem erro, não é? Tem na nas Amazon. livrarias, vai passear nas livrarias também. Isso. É muito bom. Na Amazon também tem. Também, né? Tem A tanto Amazon em português quanto em inglês. Ó lá, tá fora do Brasil? Procura na Amazon. Vai receber do mesmo jeito seu livro. Vai Obrigada, doutor Cláudio. Obrigado você. Adorei esse nosso bate-papo, adoro conversar com ele. Ele Eu traz também. essa mineirice toda pro estúdio, tava com saudade. Eu achei que você não ia perceber que eu era mineiro, que eu não tenho sotaque nenhum, né? Eu achei que você não avisasse, você nunca mas saberia. se perder o sotaque, perde a graça. Obrigada, Isso aí, viu? de nada, foi um Gente, prazer. o Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo, até lá.